falar aí para Menique, né? E deixa eu botar numa outra. Pronto. Depois eu boto no slide. Isso aqui. Fraquinha. Mas vamos lá. Boa noite. A gente está começando mais uma live Afrosonores. Dessa vez, assim, um pouco improvisada, porque nossa programação era para ser realizada no Instagram, mas aí tivemos uns percalços de última hora. Está acontecendo aqui no YouTube, né? Esse é o YouTube do Cineclube Bamako, que é um coletivo parceiro, então está tudo em casa. E meu nome é Gabriel Muniz, né? Integro o coletivo Cinema Negro Sonoro. E hoje a gente vai começar mais né? Uma de nossas lives, né? A gente tem feito quinzenalmente, em média, né? Às vezes a gente faz seguido na semana, né? Esse formato bate-papo afrosonoras, e ele tem uma perspectiva de conversa mais livre, né? Com temas que são pertinentes ao som para o audiovisual, mas o som também numa perspectiva mais ampla, como a gente vai perceber hoje também, né? E principalmente na relação com os referenciais negros, né, indígenas, não hegemônicos, né? Então, nós, enquanto pessoas negras, trabalhamos bastante com o referencial negro africano, mas também temos sensibilidade e escuta para, né, os povos indígenas, são povos irmãos também, né? Então, esse é um ato que a gente faz entre nós, mas a gente está abrindo aqui agora, né, para pessoas convidadas, né? Então, a gente tem a honra aqui de que o nosso primeiro convidado, né, é Carlos Bonfim. Ele vai se apresentar um pouquinho daqui a pouco, né? E imagino, pelo que eu já ouvi falar aqui, viu? Tanta gente já falou bem de Carlos Bonfim para mim. Estamos indo conhecendo indiretamente, né? Mais ou menos diretamente aqui agora, mas um pessoal já falou muito bem. Eu li uns artigos dele também, achei muito interessante a abordagem. E essa live, né, tá com essa temática de decolonização da escuta, principalmente dentro, não principalmente, né, mas dentro de um contexto, né, que também é importante, onde hoje é comemorado o Dia Mundial da Escuta. É isso mesmo, Marise? Dia Mundial da Escuta, né? Enfim. E esse dia ele é pautado, né, a Raymond Murray Schafer, né, um grande, né, estudioso, né, do som para a música, mas para muito além da música, né, para o ensino, enfim, ele foi a pessoa que cunhou o termo paisagens sonoras, né, era um compositor, professor, maestro, né, uma pessoa muito importante, inclusive, né, na minha trajetória também, acredito que é dos companheiros também, foi uma grande influência, né, porque foram a partir das leituras desse autor que nós tivemos os primeiros contatos com a ideia de paisagens sonoras, né? Então, o estudo que se aprofunda e chegar à nossa abordagem afrocentrada também partiu a partir desse referencial, né? Mas aí, o que a gente coloca também, né, é essa dimensão da colonização, da decolonização, né, muito pensando, né, nesse dia, nessa data, né, está sendo cunhada, assim, vamos dizer, a partir de um referencial, vamos dizer, ocidental, né, ocidentocêntrico, né? O Raymond Murray Schafer era canadense, então a gente reconhece que ele foi um grande estudioso, né, mas a gente também pensa, né, se de repente outras pessoas que trabalhavam com a escuta, reflexões não apenas de ordem, vamos dizer, intelectual, mas vivencial, de experiência concreta, né, será que essas pessoas também não poderiam, né,
estar sendo reconhecidas dessa mesma maneira, né? A gente já parte daí. E também, uma das coisas que me deixa assim com uma pulga atrás da orelha também é justamente, né, pensar, né, a importância do pioneirismo aí do Schaffer, de pensar as paisagens sonoras, mas também a partir de que referencial estético, né? Então, quais os valores que esse referencial estético, né, vamos dizer, coloca, né, para se perceber os sons, né? Que percepção de mundo, né? Que eu acho que no caso seria específico do Schaffer seria mais que visão de mundo, né? Ela opera para se criar os valores, né? Para se pensar essa escuta. Então isso também tem muito a ver com um determinado lugar, né? Enfim, de onde a pessoa fala, de onde se enuncia, e a nossa crítica também é muito no sentido de que esse lugar está sempre sendo colocado como universal. Então, né, que ele é posto, né, como válido para todas as outras, vamos dizer, formas de perceber o mundo. Né? Então, a gente, com o nosso referencial em escrita, a gente parte muito da ideia de cosmopercepção, né? Que aí o sentido estético ele é mais amplo do que apenas a escuta, vamos dizer, mais diretamente perceptível. Né? Existem outras nuances, os afetos e as relações com uma perspectiva espiritualizada de mundo que estão aí dentro desse processo de escuta e dessa cosmopercepção que a gente defende. Então, com esse preâmbulo aí, né, a gente começa, né, com essa ideia, né, essa perspectiva eurocêntrica, esses critérios estéticos, né, eurocêntricos, nesse perfeccionismo, né, esse controle do mundo, essa separação do mundo, né, que a ideia da estética de origem eurocêntrica, ela sempre opera, né, na percepção de mundo, e como a gente trabalhar uma escuta, né, colonizada, né, ou decolonizada, né. Eu acho que a gente poderia conversar já com Carlos Bonfim, o que seria, em que dimensão estaria essa colonização da escuta, né, e como seria essa dimensão da decolonização da escuta. Então, acho que eu já falei demais também. Eita, viajei bastante. E eu acho que o Bonfim caiu, hein? Será que ele está aí? Ele deve ter ido compartilhar e aí acabou caindo, né? Não sei. Vamos Sim, esperar, aguardar o retorno. tá bom. Mas aí era nesse sentido, né, que eu estava comentando, eu acho que eu desembestei aqui na reflexão filosófica aí, viajei bastante, mas é Se vocês quiserem comentar alguma coisa também, viu? E aí não. Essa perspectiva que a gente está trazendo é de um questionamento da perspectiva de visão de mundo, né, que é uma perspectiva muito da cultura europeia, e a gente está se pautando, se referenciando em percepções de mundo, né, em cosmopercepções, no qual a gente tem outras questões, né, outras nuances da realidade que estão em jogo, e não apenas os critérios mais objetivos, né, a subjetividade está presente também. E aí, uma das reflexões que a gente trabalha, né, que a gente tem trocado muita ideia entre a gente, é sobre os critérios dessa estética eurocêntrica, ela está muito no ideal de perfeccionismo, de pureza, de asepsia, né? E uma busca de um controle sobre o mundo, um controle até de ordem técnica mesmo, né? Sobre os fenômenos do mundo, né? Então, o ideal de beleza é aquele ideal que ele
pode ser perfeitamente controlado, perfeitamente alcançado. E essa dimensão de controle, ela subentende uma separação, como se vamos dizer, a instância, esse eu que se dialoga com o mundo, ele fica separado do mundo. Então, nessa perspectiva de controle, surge também uma perspectiva de antagonismo. E esse antagonismo é, de certa forma, uma separação, uma desconexão com o mundo. É, de certa forma, uma desespiritualização, ou seja, uma relação em que esse eu, Bonfim chegou, ele não se enuncia, né? Ele, enfim, e tido como separado do mundo da realidade. Mas aí eu já viajei demais aqui, o nosso convidado, a ideia é ele falar mais, né? Então, eu não sei se nessa que ele caiu, ele acompanhou o que ele estava conversando, mas foi basicamente para a gente pensar, né, o que seria essa colonização da escuta e de que maneira a gente poderia descolonizar. Então, né, passo a bola aí para Carlos Bonfim, pode se apresentar também, né? E, enfim, a gente vai conversando, né? Ficamos muito felizes e honrados com a sua presença, agradecemos. Obrigado, gente. Boa noite. Me ouvem aí? Ok. Boa noite, super obrigado. Uma alegria estar com vocês aqui. Vamos lá, né, com essas aventuras. Hoje é dia, segunda-feira, dia de Exu, né? Então, não sei se a gente pediu as devidas permissões, está fazendo as travessuras, as traquinagens, né? A conexão voltou aqui agora há pouco. Vamos lá. Alegria estar com vocês, eu super agradeço ao Cinema Negro Sonora. Esse dia tão especial, né? Não só uma segunda-feira, mas esse dia mundial da escuta, que, como a gente, nessas datas de celebração, a gente tende a falar sempre que todos os dias devemos celebrar os dias da escuta, né? A gente está precisando exercitar essas escutas. Bem, eu acho que eu vou pedir para, não sei quem é que vai fazer a apresentação aí dos slides. Está com vocês aí? Bom, vamos ver se aparece aí. Marise? Não, ele ficou de compartilhar naquela hora. Acho que você tem que autorizar, Gabi. Tá, vamos ver. Vamos ver se... Lembra aquele... acho que... Pronto, agora é porque não estava aparecendo, mas agora apareceu. Apareceu. Okay. Agora beleza, sim. ótimo, beleza. Então é isso, bom, meu nome é Carlos Bonfim, já dissemos, né? Sou pai do Pedro, essa é uma informação importante. Coordeno com o Bruno Ercog, mais uma galera maravilhosa, o Rede ao Redor, que é um trabalho que a gente vem fazendo com as periferias de Salvador e várias outras periferias, né? E sou professor no IAC, no Bacharelado Interdisciplinar, né? Queria saber uma coisa, dá para ouvir? Está dando para ouvir? Sim, dá sim. para ouvir? Pois é. Esse é o barulho de corpos negros caindo, né? Dá para ouvir? A gente tem uma canção famosa no repertório popular brasileiro que diz que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Será que está dando para ouvir isso? A gente está ouvindo as estatísticas de assassinato da juventude negra? A gente está ouvindo o que está acontecendo nesse país de modo cotidiano, né? Será que esses convites que a gente está vendo, a gente está naturalizando imagens como essas, né? A gente está produzindo uma série de narrativas sobre o que vem acontecendo neste país, né? A gente tem lidado nas últimas semanas com notícias, por exemplo, com o assassinato de um representante da política brasileira que foi assassinado. Agora, esse é o episódio mais recente. A gente tem uma longuíssima história no Brasil de pessoas que vêm sendo assassinadas, né? Essas são as narrativas, e aí, essas são algumas narrativas que vêm sendo construídas, vêm sendo contadas no Brasil. Isso tudo é verdade, tudo isso vem acontecendo, né? Então, o mapa da expansão das facções, o que vem acontecendo, como é que isso está se espalhando pelo país, né? Isso está fazendo muito barulho, só que parece que nem todo mundo está conseguindo ouvir, né? A consequência é que isso que está acontecendo no Brasil, que aparece nesse mapa, a gente tem aí uma história, uma parte da história recente brasileira, né?
Isso é algo que está acontecendo recentemente no nosso país. Agora, ocorre que essa é uma história, uma parte da história. Isso tudo é verdade, né? Mas também é verdade, vamos lembrar aí a nossa referência importantíssima, chamada Ngozi Adichie, da Nigéria, que naquela conferência famosa dos perigos de uma história única, ela diz que as histórias, a gente corre o risco, né, às vezes, de perpetuar histórias. Então, essas imagens que eu apresentei, imagens trágicas que eu apresentei agora há pouco, elas dão conta disso, né? De uma história, mas não é a única história deste país, né? Porque, como a gente aprendeu, por exemplo, com figuras como Erika Malunguinho, as histórias têm outros lados, né? Então, tem uma história que vem sendo contada no nosso país, né? Mas tem uma série de outras. O que é que a gente está escolhendo ouvir? O que é que a gente está escolhendo fazer ressoar por aí, né? Então, mais ou menos nessa direção, iria um pouco minha fala hoje, né? Eu queria compartilhar com vocês, e essa perguntar se dá para ouvir, né? Está dando para ouvir? Está dando para ouvir, por exemplo, essa galera que está chegando armada das quebradas, está chegando armada com as suas artes, né? Como diz o Rincon Sapiência, os pretos estão se armando e estão se amando, né? Será que a gente está ouvindo tudo isso, essa música que está vindo dos mais diferentes lugares, esse barulho ensurdecedor, esse mundo que está avançando e está se mudando? Eu queria compartilhar um pouco com vocês esse assunto das pedagogias de vagalumes, né? Eu falei que eu acredito em vagalumes. Daqui a pouco eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, mas eu espero que essa apresentação dê um pouco conta dessas preocupações, dessas perguntas que a gente vem fazendo no Rede Redor, com as pessoas com quem a gente compartilha essas caminhadas. E aí, quando a gente fala da nossa história, a gente recorda muito bem o que acontece com essas imagens, né? São imagens que a gente conhece muito bem dos livros didáticos com os quais nós fomos alfabetizados, né? A gente se habituou a contar a história negra no Brasil, né? Sobretudo a partir de imagens como essas, né? Então, essa narrativa que se construiu no Brasil sobre a presença negra neste país, ela está escravizada a essa ideia, né? Então, nessa narrativa não cabe figuras de artistas, pensadoras, pensadores, né? Negras e negros. Essa é uma narrativa que se consagrou. E ela continua alfabetizando muitas sensibilidades neste nosso país, né? Acontece que tem uma série de outras histórias, né? Quando a gente é praticamente escravizado dessas imagens, parece que a gente não aprende a perceber uma série de outras coisas. Como pessoas que tiveram durante tantos séculos subalternizadas foram construindo resistências. Como é que isso se construiu? Quais são as pedagogias? A gente está ouvindo isso, está aprendendo a ler para ensinar os nossos camaradas, né? Quais são as pedagogias que se praticam com estéticas como essas? O que nos dizem esses alfabetos que a gente quase não aprendeu a ler, né? O que acontece com esses espaços de aquilombamento em que, mais do que dançar e cantar, está se praticando outros modos de praticar a existência, né? De pensar a existência, de praticá-la, né? O que dizem essas loas, os cantos, os corpos, né? O que nos contam essas coisas? Se a gente quiser lembrar, por exemplo, de Pélia Gonzalez, não só com relação ao português, essa fala brasileira que pouca gente se anima a ouvir com o coração, com a atenção devida. E a mesma Pélia Gonzalez nos lembra que a mãe preta, além de dar o seio e nutrir as crianças da casa grande, o que acontece é que durante esse processo de estar dando o seio para alimentar, ela também está cantando canções de ninar, né? E quando a galera vê, já é tarde demais, o recado já está dado. É isso que a Gonzalez nos ensina. Essas rasteiras sucessivas, elas vêm de longe, né? Então, como faço para cultuar as minhas divindades, os meus seres sagrados, ante a mirada congelador do opressor, né, do dominador, do colonizador? Quais são as práticas que foram esboçadas, construídas, forjadas ali embaixo, nas esquivas, nos lugares em que pouca gente prestava muita atenção, né? Quais foram as maneiras que se encontraram para fazer valer as nossas divindades, né? Como é que se construíram essas narrativas? Então, aqui uma primeira parada para falar do Michel de Certeau. Ele fala disso, né, que eu estou tentando apresentar aqui, desses abjeços do fraco, ou seja, uma pessoa que não tem um espaço próprio, né, que está subalternizada, está usando o território do outro, quais são as táticas que esses grupos humanos foram aprendendo a desenvolver, né? Então, as astúcias possíveis, os movimentos, enquanto acham que a gente está só sambando, cantando, fazendo capoeira, etc., o que está se esboçando ali, o que está se fazendo?
Essas são algumas das táticas. É um pouco sobre isso que eu gostaria de falar hoje aqui. Porque, de novo, voltando para as imagens com as quais a gente se alfabetizou, vocês podem lembrar de uma imagem como essa, né? Ela é bem conhecida no Brasil porque ela frequenta ainda muitos livros didáticos, né? Supostamente para contar as nossas histórias. Então aqui a gente reconhece essas narrativas, mas poucas vezes a gente se detém para prestar atenção em pequenos detalhes. Não sei se é possível ver na imagem que está sendo projetada para vocês aí, esse destaque aqui. Tem uma pessoa, um jovem, escrevendo na parede, tem uns desenhos, umas imagens que aparecem ali. Isso é sobre os olhares do colonizador, sobre os olhares do feitor, né? Tem ali uma resistência sendo praticada. O que está se escrevendo, o que está se esboçando ali? Então, o convite aqui talvez fosse esse, né? É interessante depois se deter nessas imagens para começar a olhar para onde estão as miradas, para quem está olhando, para onde está olhando. E aí, para mim, continua ressoando aquela ideia de que eu vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, né? Eu entendo isso como esse convite, né? Afinal de contas, como o Julian Werneck nos lembra, né, os nossos passos vêm de longe. Então, isso que o cinema sonoro, o cinema negro sonoro está fazendo, ele faz parte de uma longa tradição, né? A gente está continuando histórias aqui, certo? Então, sobre isso, sobre o que a Emicida vem cantando, por exemplo, onde houve escravização, onde houve subordinação, houve tentativa de quebra de corrente. Sempre foi isso, sempre foi a quebra de corrente. Então, aquelas imagens com as quais a gente foi alfabetizado ao longo da nossa história, elas contaram apenas uma pequena parte da nossa história. Então, a pergunta que surge lá do personagem André, do filme Medida Provisória, é a primeira pergunta para a gente se fazer num dia como hoje. Será que a gente nota quando a história está acontecendo? Será que a gente nota, se a gente escuta as histórias que estão acontecendo à nossa volta? Isso é isso que eu queria dizer, então. É isso que eu estou chamando de pedagogia de vagalumes. Porque, por exemplo, nessa pedagogia de vagalumes que se pratica, será que nós estamos, quando a gente vê milhões de pessoas no Brasil e que vêm do mundo inteiro para celebrar o carnaval, será que as pessoas estão ouvindo também que ali, junto com aquilo que se chama samba enredo, a alegria, a potência, a explosão de energia, será que estão ouvindo também os toques para os orixás? Porque é exatamente isso que acontece. Cada escola de samba, e não é nem dissimuladamente, né, escancaradamente, o que acontece é que os nossos ouvidos parece que não foram alfabetizados para isso. Talvez não consigam reconhecer os toques para Xangô, né, para Ogum, e tudo está ali, os toques das escolas de samba. Né? Não por acaso, este ano, por exemplo, né, a campeã do Carnaval do Rio, a Grande Rio, ganhou celebrando o Exu. Será que a gente nota quando a história está acontecendo? Quando as coisas estão mudando? Então, aquela narrativa que eu apresentei no começo, de que a gente está vivendo um desastre no país, é verdadeira. A gente está vivendo um verdadeiro desastre no país. Mas é só uma pequena parte da história. Existem uma série de outras histórias acontecendo simultaneamente. Essa é uma delas. Não vamos esquecer, por exemplo, da Beija-Flor, né, que convida a empretecer o pensamento e ouvir a voz da Beija-Flor. E uma voz enumera Conceição Evaristo e uma série de outras figuras para nos lembrar que a nossa gente preta tem feitiço na palavra. Né? Então, daquele Brasil que foi acorrentado, esse Brasil que não se cala, que nunca se calou. Criou-se uma narrativa fingindo que a gente tinha se calado, mas nunca aconteceu isso. Né? Aqui tem um vídeo que eu acho que nesse momento eu não vou conseguir colocar por esses mistérios dessas nossas tecnologias, mas eu queria, vamos tentar, se rolar, beleza, senão a gente conversa mais adiante, tá? Eu queria falar um pouco sobre o Congo de Ouro. Vamos ver se vai rolar. Não, não vai rolar. A ideia aqui era a seguinte, mostrar um toque, era um vídeo em que esse Ogan toca um Congo de Ouro e mostrar como na base do que a gente conhece hoje como funk carioca está precisamente uma célula rítmica do Congo de Ouro. Né? Então, quando hoje a Anitta chega ao top 1 do mundo no Spotify, etc., cantando funk, ou todo esse repertório, né, que tem se ouvido nesses últimos anos, talvez algumas pessoas não consigam identificar, né, aquilo que Lélia Gonzalez estava dizendo, que a rasteira foi dada. Né? O que você está ouvindo é justamente uma homenagem, honrar os nossos ancestrais afro-brasileiros e afro-brasileiras. Aqui havia um outro vídeo que eu queria mostrar para vocês. Se houver tempo, depois a gente compartilha. Mas esse famoso samba, né, eu ouvi essa explicação há pouco tempo do José Miguel Wisnik, quando a gente ouve João Gilberto cantando Para Que Discutir com Madame,
ele diz, chega um momento na versão feita pelo João Gilberto, em que ele começa a cantarolar uma melodia, que depois a gente vai descobrir que é Tchaikovsky, né? Então, veja as rasteiras, né, que essa galera vem fazendo nesse ouvido torto, né, quem não consegue ouvir essas diferenças. Aí vamos pensar, por exemplo, quando o Chico César canta e faz um estado inteiro cantar à primeira vista, por exemplo, né? Quando não tinha nada, eu quis, e etc. Né? E aí todo mundo cantando junto, chega um momento em que ele diz, quando ouvi Salif Keita, dancei. Será que nesse estágio tem gente sabendo o que é Salif Keita? Olha aí quantos contrabandos, quantas malandragens, quantas travessuras vêm sendo tecidas à nossa volta. Né? Será que a gente está escutando, por exemplo, os músicos senegaleses, camaroneses que participam dos discos de Chico César, por exemplo? Né? Então, essa canção à primeira vista que eu mencionei agora há pouco, quando eu vi Salif Keita dancei, ele está colocando para circular na nossa sensibilidade um dos músicos mais importantes da música contemporânea, né? Do Mari, Salif Keita. Do mesmo modo, quando a gente ouve, por exemplo, Elza Soares cantando que a carne mais barata do mercado é a carne negra, anos depois, ela canta com Rafael Mike, um jovem músico, um artista do Rio de Janeiro, essa versão, né? A carne mais barata do mercado não está mais de graça. O que não valia nada, agora vale uma tonelada. E acontece que nessa mesma canção, composta pelo Rafael Mike, que ele canta com Elza Soares, chega um certo momento na letra em que ele diz isso, né? Prepara o coração, vou escurecer. Pode dar piripaque, do Big ao Tupac, Marielle Franco, Rosa Parks, destrava correntes, sai fora, foi-se, Mogobe, Bernard Ramos. Bem, aqui a gente, a letra reconhece, né? A gente conhece o Big ao Tupac, reconhece Marielle Franco, Rosa Parks, etc. Agora, quem será esse Mogobe Bernardo Ramos? Né? Então, um cara que sai das comunidades do Rio de Janeiro e joga para o mundo essa informação. Então, Mogobe Bernardo Ramos é simplesmente um filósofo sul-africano que ficou conhecido por disseminar, difundir pelo mundo a filosofia Ubuntu. A lógica é fundamentalmente do nós, né? Nós somos, né? Eu sou porque nós somos. Né? Essa é a ideia do coletivo, e é interessante pensar nisso nesse lugar do cinema neurosonoro. Nós estamos falando de coletivos, né? Do ser nós, né? De pensarmos nisso. Ainda pensando nessa lógica dos uma série de contrabandos sonoros que a gente vem praticando neste país, pense numa figura como o crioulo, que numa composição, de repente está lá dizendo, haja coração, na Zona Sul, 10.000 pessoas, uma favela, etc. Olha o que ele vai jogando lá, de Cavalcante, Oiticica, Frida Kahlo, né? Junto, convivendo com a benzedeira do bairro, né? Percebe o repertório que está circulando pelas quebradas, pelas comunidades deste país, e como isso está desestruturando isso, aquelas narrativas que a gente trágicas que a gente tem tido notícia recentemente, né? Esse mesmo crioulo, né, numa outra canção em que ele faz lá um canto algum, ele lembra disso, né? Atitudes de amor devemos samplear, mulato hasta aqui e Felaputi escutar. Simplesmente citando aqui os maiores músicos de jazz da Etiópia, Mulato hasta aqui, e a grande figura, Afrobeat, Fela Kuti, né? Uma das figuras fantásticas surgidas neste planeta, né? Todas elas. E pensem nisso, né? O público que ouve crioulo está tendo contato com esse repertório. Vejam aqui as tecnologias que nós estamos praticando há muito tempo. E comecemos a pensar em paralelo o que cada um de nós vem fazendo nesses últimos anos. Quais são os diálogos que a gente está promovendo à nossa volta? Né? Ou uma figura como o Djonga, que diz assim, um preto aparecendo na TV junto à palavra ladrão nunca foi algo positivo. Então, justamente por isso, ele decide que a capa do disco dele o disco ia chamar ladrão e ele ia aparecer na capa. Então, um preto com sangue no corpo e a palavra ladrão. Só que em nenhum momento está ligado àquela imagem que se cristalizou no imaginário de muitas pessoas. E dentro dessa mesma lógica de subversões diversas, tem essa galera subvertendo isso, né? Fala de biqueira, mas de biqueira literária. Está falando de traficante, mas traficante de poesia, de informação.
E na canção do Djonga, ele fala da magia negra, né, e do feitiço racista. Então, o que é magia negra? Magia negra é isso que essa galera está fazendo. É que o cinema negro sonoro está fazendo. Isso sim, magia negra. O resto é feitiço racista. Certo? Ou então, vamos lembrar, no caso da Bahia, para quem está acompanhando essa conversa e não é da Bahia, embora com certeza deve conhecer o trabalho fundamental de Leite Leite, uma figura que se debruçou pelo repertório musical brasileiro para nos fazer escutar o quanto há de negritude em toda a música brasileira, quanto há dessa herança, quanto há dessa dívida que pouca gente reconheceu ao longo da nossa história. Né? E nessa mesma lógica, vamos tentar ouvir ainda da Bahia, para quem não é da Bahia, né? O que tem nos dito figuras como Irã, né, como Majur, o que vem fazendo com o pagode, o que vem fazendo com a música, bandas como a Afrocidade, por exemplo. Quais são os subtextos que estão circulando pelo trabalho dessa galera que está alfabetizando gerações? Né? Então, o que a gente está vivendo aí é uma revolução em muitos níveis, né? Como, por exemplo, o que vem acontecendo aqui em São Paulo, todo esse momento em São Paulo, Érica Maluquinho com o aparelho Luiza, né? Um espaço que é um espaço de aprofundamento, um espaço de acolhimento, de aprendizagem, de trocas. Né? Esses são alguns casos dos vagalumes. Então, do mesmo modo que Emicida, nas funções recentes dele, diz que só na escuridão que se percebe os vagalumes, que é o que a gente está vivendo agora, essa tremenda escuridão terrível que a gente está vivendo no país, é o momento de a gente começar a ficar atentos e atentos aos vagalumes que estão à nossa volta. Senão a gente vai se curvar essa narrativa perversa, né, terrível, que vem se sustentando aqui. Então, agora, isso a partir do Emicida, mas a ideia dos vagalumes também, eu venho trabalhando com ela, a partir desse cara aqui, é um estudioso das artes, o Gigi Huberman. Ele fala do fascismo na Itália, e que fala basicamente do cinema do Pasolini e das artes, né? O que vem acontecendo durante o fascismo. Então, aquelas pequenas luzes frágeis, um pouco dispersas, que estavam dando um pouco a conta do drama que estava se vivendo, e eram pequenos focos de resistência. Agora, pensem o seguinte, gente, do mesmo modo que no início dessa exposição eu falei daquele monte de pontos nos quais as facções estão se espalhando, a gente também pode fazer o mesmo mapa como aquele da quantidade de vagalumes que a gente tem acompanhado neste país nos últimos anos, nos últimos séculos. E se você olhar em conjunto esses pequenos vagalumes, vai ser muita luz para a gente, para guiar a gente na nossa caminhada. Ou então, para dizer, aqui com as palavras de Helena Silvestre, que escreve Notas sobre a Fome, nós, historicamente, quase sem palavras de exposição, a gente foi forjando o idioma pelo qual a gente se reconhece e se reinventa lentamente a nossa existência. Né? É isso que a gente vem acompanhando. Quantas histórias vêm sendo contadas? Né? Então, como Grada Quilomba diz, né, essa coisa urgente de a gente começar a criar essas linguagens, uma nova linguagem, nas quais a gente se escute, se compreenda, se reconheça na nossa condição humana. Renovar esse vocabulário com o qual a gente conta as nossas histórias, as nossas referências, renovar tudo isso. Renovar significa colocar para circular esse monte de nomes que ficaram fora da história única que se contou. Isso significa, por exemplo, que os nossos cursos de cinema, as nossas salas de cinema, todos os espaços, reconheçam quem é ainda Zósimo Bubu, que está presente. Né? E reconhecer também o trabalho de uma geração inteira que vem honrando o trabalho de Zósimo Bubu e toda uma geração que veio construindo, veio formando a nossa sensibilidade. Né? Eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando aqui se sente reconhecida nessa longa história, muitas vozes. Né? A quantidade de vozes que a gente vem ouvindo ressoar nos últimos anos dá conta da contundência e da potência do que vem sendo feito. Vejo, por exemplo, como esse trabalho do Afronta começa no YouTube, começa com uma série e de repente começa a circular por vários lugares e vai chegar a grandes plataformas de streaming. Olha aí, será que isso é pouca coisa? Né? O que vem acontecendo com os pontos de cinema feijoado, esses manifestos, etc. Os espaços que essa galera vem ocupando, quais são as narrativas que vêm sendo tecidas por aí? Né? Então, quais são as outras histórias que a gente está se esquecendo de contar? Né? Maria de Urbano, que vem dialogando intensamente com a galera da filme de plástico. Conhecer o cinema feito por essas pessoas é também ter contato com essa pedagogia que vem forjando a nossa sensibilidade. Né? Vem trabalhando, vem concluindo outras leituras possíveis sobre a nossa história recente, sobre o que queremos fazer. Né? Então, a gente está vivendo, sim, ainda
sob o império de uma narrativa que tenta se impor, mas tem uma série de outras que estão se constituindo e estão se fortalecendo a cada vez mais. E esse espaço que nós estamos vivendo hoje aqui, com o Cinema Negro Sonoro e com uma série de outros coletivos que estão aqui acompanhando essa conversa, dão conta disso, né? Da potência de nós. Então, aqui tem essa pergunta. Será que a gente nota quando isso está acontecendo? Acho que essa é a pergunta que seria legal a gente continuar se fazendo aqui, né? Então, por exemplo, a gente ouve falar muito e compartilha e se nutre de plataformas como a Netflix e outras similares. Mas é bom a gente lembrar que já temos à nossa disposição outras narrativas possíveis, como a Afroflix e várias outras, na verdade. Podemos contar as nossas histórias a partir de muitos outros prismas, muitas outras escutas, né? Então, eu estou apresentando aqui uns pouquíssimos exemplos, eu sei que já tenho explorado bastante tempo, mas é só para mostrar uma pequena, uma mínima amostra da quantidade brutal de coisas que a gente vem conseguindo mapear, né? Dos outros modos de se contar histórias. Será que está dando para ouvir isso que está sendo gritado por tantas vozes em várias latitudes deste país, né? Então, a galera, quando está cansada de ouvir as narrativas sobre as nossas quebradas, quando olha da periferia de dentro para fora, a quantidade de coletivos que vem fazendo um trabalho maravilhoso para contar essas outras narrativas. E a gente está participando disso tudo e tentando reverberar essas vozes, prestar mais atenção nelas, não é isso? E aí a gente vê, este ano nós estamos celebrando os 100 anos da Semana de Arte Moderna. E pouco a gente tem falado da Semana de Arte Moderna da periferia, que uma galera de São Paulo inaugurou, mas só que a Semana de Arte Moderna e várias outras artes das periferias, né, vem acontecendo há muito tempo. Será que a gente está ouvindo essas vozes? Né? O que está fora dessas histórias que a gente está se contando aqui, na verdade? Pensar, por exemplo, aqui uma imagem do Jaca, da Juventude Ativista de Cajazeiras. Esses espaços de aquilombamento, né? Esses espaços onde a voz dos nossos e nossas é escutada, é reverenciada, é honrada, né? É modificada. Esses espaços aqui, onde a gente conta as nossas histórias. A galera que chega hoje na universidade está se formando nesses espaços aqui. Pode chegar, eventualmente, com alguma lacuna do ensino médio se você pensar em ensino formal. Essa bagagem com a galera que está chegando hoje na universidade está fazendo uma diferença muito grande e a gente vai ver daqui a pouquinho as consequências disso. Tá? Onde vai reverberar esse tipo de encontros aqui. Então, por exemplo, isso tem incomodando tanta gente nesse país, né? Quando a universidade vem se tingindo de preto e de urucum também. Eu optei aqui, por conta do tempo, não falar dos povos indígenas, mas a mesma história que eu estou contando aqui sobre o povo preto pode se replicar com o povo indígena também, e vários outros que a gente vai ver ao longo da nossa história. Isso tem significado também uma renovação do nosso repertório teórico, né? Quando a gente esteve historicamente de fora da nossa formação, nós estamos falando aqui, gente, de gerações de pessoas que se formaram sem nunca ter ouvido nenhum desses nomes, né? No entanto, hoje, para uma geração muito jovem, esses nomes são mais do que familiares. Então, sim, nossos passos vêm de longe. E é bom escutar esses passos, é bom estar. Eu estava conversando hoje de manhã com o Luiz Rufino sobre as pedagogias das encruzilhadas, por exemplo, da qual eu vou falar daqui a pouquinho. Então, descolonizar a nossa escuta implica também desenvolver uma sensibilidade para a escuta, requer uma escuta sensível. Né? Então, uma série de nomes que estiveram fora das nossas histórias, fora da nossa formação, vem emergindo de maneira contundente nos últimos anos, e é bom a gente ficar atento e atento a isso. Né? Pensar, por exemplo, no trabalho de Alain da Rosa, o que ele vem ensaiando com a pedagogia, né? A partir dessa matriz afro-brasileira, e pensar autonomias e mocambagens possíveis, com sensibilidade, com amor, o trabalho fundamental de Muniz Sodré, e particularmente esse Pensar Nagô, um livro em que, por exemplo, ele aponta de modo brilhante tudo aquilo que a gente chama, não tudo, uma parte muito considerável daquilo que a gente se acostumou a chamar de filosofia grega, de pensamento grego, e etc., etc., se nutriu das fontes da África. Né? E isso o crédito nunca foi dado. Né? E aqui, eu queria, já que nós estamos falando do Pensar Nagô, é legal lembrar, por exemplo, do próprio Muniz Sodré, ele e Luiz Antônio Simas, que dizem, por exemplo, e essa é uma fala muito importante para o Brasil que nós estamos vivendo hoje.
eles dizem o seguinte: o contrário do ódio que a gente está vendo hoje, por exemplo, em muitos lugares neste país, não é o amor. O contrário do ódio é a alegria. Essa alegria desbordante que a gente identifica, que eu fui tentando enumerar aqui muito discretamente, muito sinteticamente, né? Essa alegria desbordante. Então é isso que enlouquece essas pessoas que estão furiosas com tanta alegria, apesar das pisadas, apesar dos assassinatos de genocídios, né? Falei então de Luiz Tomasinas e Luiz Rufino, ensaiando a sua pedagogia das encruzilhadas, evocando Exu, né, como uma potência, e pensar nas encruzilhadas como espaço de possibilidades. Se a gente pensar que esse presente que nós estamos vivendo hoje, o momento presente, esse longo presente que nós estamos vivendo, é um momento de encruzilhada. O momento de encruzilhada é o momento das possibilidades, né? Então, se a gente se animar a escutar lentamente, fazendo essa escuta sensível sobre essa encruzilhada que nós estamos habitando nesse tempo, a gente vai perceber que nós estamos numa virada histórica. Então, vozes que foram historicamente silenciadas, elas estão emergindo. Nisso, a gente, mais do que ficar teorizando sobre o que seria decolonizar ou descolonizar qualquer coisa, é o escutar o que vem sendo esboçado nesse chamado subsolo social deste país, né? Então, a gente conta hoje uma série de contribuições, né? Uma biblioteca inteira para a gente recontar as nossas histórias, né? Tem uma série de pessoas que vêm contribuindo, né, para contar as histórias a partir de Renato Nogueira, por exemplo, que chama de afroperspectivismo, né? Eduardo Vieira de Castro falou do perspectivismo indígena, que é outra contribuição fundamental para a gente se pensar neste país. É legal pensar o que o Renato Nogueira, a partir da filosofia, vem esboçando. E não pense no que a gente vem vivendo, né? Há pouco tempo, nós tivemos na Universidade Federal da Bahia esse encontro, em 2020, na pandemia, esse encontro iorubanto, né? Que convidou estudiosos do Brasil inteiro, de vários países africanos, para conversar a respeito disso. Que nossas e nossos colegas da Faculdade de Educação vêm fazendo com a cosmovisão e a cultura banto, toda a cosmologia banto, né? Isso tudo, sabe, que a gente está ouvindo, na própria Universidade Federal da Bahia, o trabalho que o mestre Janja, entre outras e outros, vem fazendo, né? Então, ou ainda, né, figuras como Neto Bispo e Pedro Zezé, eles são os nossos intelectuais contemporâneos, e eles estão ali lado a lado com aqueles clássicos que a gente conhece concentrados. Não se trata de arquivar Foucault, não se trata de arquivar nenhum outro saber, mas dizer que se nós queremos de verdade falar de descolonização, de um mundo onde caibam muitos mundos, nós precisamos nos lembrar de uma série de outros nomes que têm ficado sistematicamente de fora. E aqui eu quero falar das consequências dessa galera que aqui lombada está chegando hoje na universidade. Isso aqui é o ponto onde eu queria chegar hoje para falar especificamente daquela pergunta: será que a gente percebe quando a gente escuta, a gente percebe quando o mundo está mudando, quando as coisas estão acontecendo? Acontece que estudantes vindo das comunidades em Salvador, das periferias, começam a estudar psicologia. E não contentes com estar ali ocupando aquele espaço, os alunos começam a fazer essas rasuras no curso de psicologia e se perguntar pela possibilidade de uma psicologia antirracista. Porque é um chamado para a gente renovar o nosso repertório, renovar as nossas referências, os nossos olhares, a nossa sensibilidade. Então, essa é a pergunta que eu queria deixar para a gente pensar aqui, e a partir de um filme, né? Será que a gente nota quando a história está acontecendo? Se a gente está escutando isso? Eu fico por aqui por enquanto, e ouvir vocês aí. Desculpa se eu me estendi com o tempo. Super agradecido mais uma vez pelo convite. Parabéns por essa iniciativa. Força, axé. E muito obrigado pela generosa escuta de vocês. Estou aqui escutando vocês agora também. Muito obrigado, gente. Que fala fantástica. Agradecer aí ao Carlos Bonfim por estar proporcionando aí esse momento, né? Esse momento de troca. E, enfim, estamos aprendendo muito aqui conjuntamente, inclusive muitas coisas assim que a gente tem conversado entre nós, do Cinema Negro Sonoro, tem batido uma sintonia com isso que você acabou de expor, né? Muito obrigado.
Aqui, aqui no YouTube tem vários comentários, né? Várias pessoas estavam, né, colocando, dando salve, boa noite, o Laroyer, né? Falando de vários pontos, né? A música pop como a música preta, né? Teve um comentário que eu achei bem interessante também, né? Que é sobre a dimensão do feitiço também, feitiço na palavra. Isso é bem importante. E aí eu, né, já que estou falando dos comentários aqui, queria lembrar, né, para quem estiver assistindo aí, quiser fazer alguma pergunta aqui no bate-papo, né, a ideia é a gente trocar mesmo, né, então podem mandar aqui que a gente repassa, né. E aí um dos pontos assim que me interessou bastante, né, quando você passou, né, por vários momentos sobre essa dimensão do feitiço, né? E aí uma coisa que a gente tem conversado bastante, que é justamente essa dimensão do encantamento nas sonoridades negras, né? Então a gente parte muito dessa dimensão da palavra como força, a palavra como potência de, vamos dizer, reverberação, né, do corpo que se expande a partir dessa palavra, e essa palavra como uma dimensão do sagrado, né? E aí, essa escuta, né? Estou aqui divagando aqui nas reflexões, ela se dá a partir de uma sensibilidade, né, para essa palavra, né, que ela é ampla, né, ela pode ser uma palavra sonora, uma palavra gestual, a palavra, vamos dizer, gustativa, né, tem gente que cozinha, né, e as cozinhas, né, de axé tem muito disso, né, do falar também pela culinária. E aí, justamente, eu penso, queria que você falasse mais um pouco sobre essa dimensão do feitiço, numa relação em que a gente vive num mundo, né, que nesse processo de colonialidade, ele é cada vez um mundo desencantado, um mundo que cada vez mais rouba axé, e, em última instância, rouba axé até no sentido de matar, né? Como você colocou bem no início da fala, tem essa dimensão mesmo da morte mesmo, né? Então, é uma perspectiva de estagnação, né, dos movimentos dos corpos, e desses corpos que se movimentam e ressoam, né? Então, o que a gente está vendo, né, que você colocou em várias das suas referências ali, né, é justamente uma perspectiva dessa palavra viva, dessa palavra dinâmica, em movimento, né, essa palavra que ela remete à vida, né? E aí eu queria, né, que você comentasse um pouquinho mais, né, como a gente trabalhar, né, o fortalecimento dessa palavra viva num contexto de morte. E principalmente para a gente falar, assim, né, no sentido do contato com as periferias, né, onde a maior parte do nosso povo está, né? Então, muitas vezes a dimensão da linguagem acaba sendo uma barreira, né, jamais subestimando, mas aí a gente pode trabalhar na dimensão das trocas, né, tanto de ouvir o que já se fala na periferia, quanto trazer coisas e se afinar nesse diálogo a partir de uma linguagem, né, que contemple, né, que a gente escutando a gente mesmo, né. Então, seria bem nesse sentido. Super agradecido. Vou comentar um pouco, tentar ser sintético para ouvir mais vocês também. Quando você fala do feitiço, e a gente falou aqui, né, do samba enredo, e falou do feitiço, ou da magia negra, do feitiço racista, né? Ou seja, falar da... a gente está falando de uma luta anticolonial, né? E falar anticolonial é pouca coisa, porque, por exemplo, a ideia do feitiço, tudo que tem a ver com a nossa espiritualidade afro-brasileira, a nossa história, né, as nossas referências, elas foram demonizadas.
Por onde? Porque a gente está falando de uma colonização que ela vem de uma perspectiva cristã, ocidental e etc, etc. Então se encarregou, né, que curioso, né, uma curiosa divindade que diz: eu sou o seu único Deus e você deve amar unicamente a mim e não a outros, né? Eu sou único. Né? Então, tudo que tem a ver com o mono, isso é uma coisa extremamente interessante, né? Daqui a pouco eu vou falar do feitiço, mas quando eu falo do mono, a gente está pensando assim: veja as consequências do monocultura de qualquer coisa, né? O quanto ela empobrece a terra, o quanto ela empobrece a vida, a monocultura. Né? Monogamia, monoteísmo, etc. Então, assim, você acredita em Deus? Sim. Qual? Qual deles? Né? Quais deuses? A minha existência é divina. Né? Então, nós fomos, historicamente, um país como o nosso, colonizado, e uma primeira providência importante do colonizador é apagar a histórias, para que prevaleça apenas uma. E tudo que existe do repertório que nos formou, o repertório que nos constitui, ele passa a ser demonizado. Não é por acaso, né, que essa geração de jovens artistas, vocês entre eles e elas, vem insistindo em subverter esse vocabulário. Quando o Grada Quilomba fala de renovar esse nosso léxico, renovar o nosso vocabulário para a gente contar as nossas histórias, ela está nos convidando também para a gente fazer essas conversões. Né? Então, se a quebrada, se a favela, se a comunidade é mexida, aquilo passa a ser ostentado com orgulho. Então, a ideia de que era feitiço dá essa volta, esse giro. Aí, por exemplo, esse trabalho que vem sendo feito em diferentes frentes para reler ou propor releitura de uma figura como a de Exu, que na tradição brasileira, né, foi sempre associado a algo mal e etc, etc, ao submundo, enfim. Como é que a gente subverte isso? Né? Então, não é só a partir da palavra, porque uma coisa sumamente interessante aí é que quando a gente fala, né, de escuta, a gente não está falando apenas de sons. Né? E é interessante conversar isso aqui no espaço sendo livro sonoro, porque recorre também a imagens de uma série de outras sensações. A gente está falando aqui de cosmovisões ou como. Vocês falaram aí de cosmopercepção, e eu tinha notado aqui uma coisa que eu aprendi no México, de um estudioso que trabalha com comunidades indígenas no sul do México, os Tornabas. E lá ele fala das cosmoaudições, ou seja, entender o mundo a partir dessa escuta. Né? Então, aquela palavra que foi estigmatizada, esses feitiços, né, o feitiço, as feitiçarias, elas, no imaginário consagrado no Brasil por essa narrativa hegemônica, ela parece que é pejorativa a palavra. Mas o que é interessante é ver. Você falou do encantamento, né? A palavra feitiço nos devolve esse encantamento, é encantamento da vida, do corpo que dança, que entra em transe, né? E que você vibra com isso. E se nós, o quanto é transformador você colocar o corpo em cena, colocar o corpo inteiro no mundo, né? Então, veja o que acontece no nosso espaço de educação formal. A gente se senta em fileiras, tudo disciplinado, em silêncio, etc. Tem uma expressão que se usa no Equador, nas comunidades afro-equatorianas, em espanhol se diz merienda de negros. É uma maneira de... acho que eu saí, voltei. Uma expressão que se usa para falar de uma bagunça generalizada. E esse poeta afro-equatoriano, ele convida: venha participar dessa bagunça aqui também, venha celebrar com a gente. Se nossos espaços de educação fossem como são hoje os saraus, por exemplo. Aquela celebração da palavra, celebração de estar juntos. Se nosso espaço de educação, nosso espaço de estar juntos, esses espaços de educação, transitassem por essas maneiras, essas feitiçarias. A feitiçaria que te coloca em transe e faz sair de uma lógica exclusivamente racional, dicotômica, e mono um monte de coisas. Né? Bom, não quero me estender muito mais, eu queria devolver para vocês, ver se querem intervir, comentar alguma coisa, quer que volte para algo mais.
Desculpa aí, eu tô me enrolando aqui com essa plataforma. Aí eu fui tentar tirar o som, porque estava vazando o som aqui do quarto que eu tô. Aí acabei tirando a imagem, meu Deus do céu. Mas é assim, né? Deixa Tá fazendo as fazendo travessuras. se virar, né? Somos No ao eles, não vivo. fica com a gente. Então a gente assume logo isso aí, que a gente não é nenhum expert em fazer live, essas coisas não, mas a gente desenrola. Mas, desculpa te interromper, mas perceba, é isso. A gente veio formar uma coisa muito cartesiana, que tudo tem que estar bonitinho, certinho. A gente é bagunçado mesmo. Isso não é um problema, isso é um signo negativo. Toda a nossa história, né? Então, a nossa relação com essas tecnologias, por exemplo, ela é muito recente. A gente não tem obrigação nenhuma de dominar isso. Quem está impondo isso? Por que a gente está se submetendo a essa pressão toda, esse aperto de mente generalizado? Então, vamos errar sim. Eu acho que qual é o problema do erro, do equívoco? É assim que a gente aprende. Né? Desculpa eu te interromper, mas é só para compartilhar isso. Não, isso é bem bacana, e isso bate assim até com a ideia que a gente estava falando no início, né, na abertura da live, que essa ideia desse perfeccionismo, né, de tudo tem que estar extremamente controlado, né, tecnicamente, né, e como isso acaba estando, né, introjetado na nossa experiência, né, que cada dia mais a gente tem que estar aprendendo a se descolonizar, inclusive dessas autocobranças, né, pela perfeição, né? Então, o bom desse bate-papo também é porque ele passa por isso, né, pela espontaneidade também, né, e por rir também das situações, né? Uma das coisas assim que até você comentou agora, assim, né, eu achei bem interessante, porque é outra coisa que a gente tem falado bastante, que é essa dimensão do corpo, né, da corporeidade, né, dos deuses que dançam, né, isso é uma das perspectivas que a gente tem buscado trabalhar bastante, assim, né, nas nossas reflexões. Tudo ainda é muita construção, né, o cinema negro sonoro, ele está muito nessa construção, e que é teórica e que é prática também, é vivencial a partir das nossas andanças aí, né? E muito disso é justamente a partir da experiência do corpo no espaço, né? O corpo de pessoas negras na percepção do mundo, né? A gente trabalha mais especificamente a dimensão do som, né? Mas a gente pensa a dimensão da escuta pelos ouvidos, né? Mas a gente pensa nessa dimensão da corporeidade como uma coisa, vamos dizer, como uma totalidade, né? Então, essas outras perspectivas, né, do som sendo percebido a partir do tato, enfim, né, até as escutas, os sopros que o silêncio, né, coloca para a gente também, essas intuições, são coisas que eu percebi muito, assim, eu vi um elo muito forte, assim, né, a partir dessa sua fala, né, e eu acho que é bem rico, né, para pensar a idade, né, que é inclinado um modelo, né, e aí, Tá, eu tá picotando vou para mim continuar aqui. falando. Será que é isso aqui? Picotou um pouquinho essa última parte que você estava falando. Não sei se é aqui ou é aí. Picotou aqui também. Eu dei uma queda aqui também, não, mas eu estava falando justamente sobre essa dimensão do corpo e da dimensão da racionalidade hegemônica que trabalha nas nossas posturas, né, no mundo, nosso modo de aprender muito pelo cognitivo e menos pelo afetivo, pelo sensorial. Aí eu lembrei quando você colocou como os aprendizados na escola tradicional da gente são meio que sentados em cadeiras, né? Quando a gente, a partir de vivências no mundo, em outros espaços de saber, terreiro, quilombo, né? Roda de capoeira, por exemplo, roda de slam, roda de break,
né, para trazer as coisas mais, né, o passinho do funk, os aprendizados eles passam muito pelo corpo, né? Então, sei lá, estou colocando isso para trocar um pouco, né, sobre essa dimensão de como o corpo ele também é um órgão na sua totalidade, um órgão da escuta, né? E como esse sensorial está presente nas nossas escutas de mundo, né? E o quanto a gente perde, né? E o quanto a gente perde por abandonar essa dimensão, porque domesticar os corpos é também tentar domesticar existências. Vou dar um exemplo assim, que é legal quando a gente faz isso ao vivo, porque aí a galera canta junto, né? Mas aí nas suas casas, no lugar que vocês estiverem, todo mundo pode ajudar a cantar. Para usar um exemplo contundente do que você está dizendo. Vou pensar assim, vai. Ajudem aí, gente, todo mundo saindo do chão, tá? Vamos pensar, ciranda, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, né? A gente pode cantar juntos isso, pode cantar aqui do Paulo Gato, o que vocês quiserem, tá? Por que a gente lembra dessas canções ainda? Tudo bem que a Alice tem lá crianças, talvez esteja cantando para elas, mas muita gente adulta, talvez há muito tempo não tenha mais cantado essas canções, e no entanto está ali presente, se lembra disso. É claro, porque quando a gente era criança, a gente saía, dizia para a mãe, para o pai, falando, eu vou lá na rua brincar com os meus amigos, que eu vou exercitar a lateralidade, sentimento de comunidade, pertencimento, a gente justificava assim, né? Mentira, a gente ia lá porque era legal, era brincar. Então, isso era o corpo, a mesma memória que se lembra dessas canções que a gente cantava porque sim, porque era legal, porque era divertido, elas estão presentes ainda porque elas nos forjaram. E esse mesmo corpo não se lembra de uma fórmula da química ou da física que eu estudei no ensino médio. Por quê? Porque ele entrou por outro caminho. Ele entrou por uma racionalidade, né, que a experiência que esse corpo viveu com aquelas fórmulas é radicalmente diferente daquela com a qual eu estava brincando, né, com as crianças. Eu fico pensando, por exemplo, no trabalho feito por Marise como realizadora, Marise Urbano, como realizadora. Desculpa, Marisa, eu não vou lembrar, depois você ajuda, por favor, o nome do curta. Mas é um curta belíssimo em que ela não só dirige, mas ela atua também, e você vê, na verdade, o grande barato desse curta é um convite para você ouvir os sons da periferia. Então, assim, parece que não está acontecendo nada, mas tem muita coisa sendo contada ali, né? Então, e é interessante fazer esse exercício, né, para ver o quanto o corpo está inteiro ali, né? E quanto a nossa escuta, ela tem muitas camadas que não passam unicamente por esses caminhos que a gente está achando que são os habituais, né? Exercitar a escuta é isso. Por isso que eu acho que é interessante essa noção da cosmoaudição, porque essa visão, essa ideia da cosmovisão, né? Pensar numa cosmoaudição, que é um modo de estar no mundo, que é essa escuta sensível, uma escuta atenta, que permite escutar o coração batendo, o coração nosso, do outro, de quem a gente abraça, escutar a pulsação do mundo. Essa escuta sensível, que se a gente caminha por esse exercício da sensibilidade, a gente vai escutar a dor do outro, da outra, a gente vai escutar também as vozes de quem está caminhando com a gente. Então, de novo, se a gente não tem essa escuta ativa e sensível, além dos tiros que estão matando os corpos negros, a gente vai escutar também uma série de outras histórias que vêm sendo contadas em paralelo, né? E como isso, eu estou tentando evidenciar aqui, quero insistir muito nisso, quando eu falo dos vagalumes, é que fala dos horizontes de esperança, né? De não só utopia como algo irrealizável, mas exatamente é isso que fez com que nossos e nossos ancestrais nos trouxessem até aqui. A gente está aqui hoje porque houve resistência. Você falou no início dos povos indígenas, pensem, os povos indígenas, há mais de 500 anos, e o povo negro, quase 400 anos sobre a escravidão, uma escravidão que na verdade não acabou, mas se essa galera está viva hoje na nossa memória e nós estamos vivos, é porque essa galera resistiu. Então, e resistiu das maneiras mais sutis, né? E eu acho que é isso que é legal para a gente colocar para circular essas outras narrativas, porque senão vai imperar outra, vai imperar só a outra narrativa. Né? Eu acho que isso é interessante. E é por isso que eu sempre fico muito feliz de participar, de encontrar iniciativas e coletivos como este, por exemplo, que é isso, é mais um vagalume que está nessa enorme rede, né, que é essa galera que está segurando este país, né, e que esse país não caiu ainda, porque
O ataque é de uma violência que não é só um disparo sobre o corpo, né? É uma memória. Tem uma palavra que se usa no universo da universidade que é epistemicídio, né? Você apaga conhecimentos de povos inteiros, né? Como é que você arquiva isso? O que acontece é que, apesar desses esforços feitos durante séculos, eles nunca conseguiram triunfar, né? Porque tem muita. Lembra quantas frases, quantas ideias vêm surgindo, como essa, por exemplo? Tentaram nos enterrar, mas esqueceram que a gente é semente, né? Então, isso aponta para a nossa potência, né? Aponta para tudo isso que a gente vem gerando, né? De bom, de importante para as nossas e nossos. É o coletivo, é a solidariedade, é a escuta sensível, né? Isso vai na contramão de tudo que tentamos fazer a gente acreditar, né? Que é o individualismo, acabou por si, salva-se quem puder, né? E não tem mais saída, é assim mesmo. E não é assim mesmo. As nossas pedagogias estão revelando que não é assim mesmo, muito sempre foi assim, não sempre houve resistência, né? E essa resistência continua cada vez mais vigorosa. Eu acho que é importante a gente ter muito presente esta ideia, sobretudo num ano como este. Esses próximos meses vão ser decisivos para este país. Então, se a gente nos conectar com essa história, longa história de luta, que Jurema Werneck disse que nossos passos vêm de longe, a gente deve ter isso presente. Que nós somos descendentes, né, herdeiras e herdeiros de uma galera, sabe, que é essa galera que nos nutriu e continua nutrindo. A isso eu me refiro quando a gente fala de escuta sensível, escutar essas outras vozes, a quantidade de vozes que está aqui à nossa volta, no nosso coração, na nossa existência, né? Por aí eu iria. Massa, legal. Eu lembrei de umas situações que foi até Marisa que me contou, viu? Se Marisa quiser colocar, né? Que foi aquela dimensão lá de um filme que você fez, foi você que fez, que era na comunidade, você fez o som, aí o pessoal fez a limpa sonora, né? Tipo, na comunidade com vários ruídos, e aí acho que você tá mudo, Marisa. Porque na verdade foi quando eu trabalhei em um projeto, isso, que aí eu fiz a captação de som da periferia e tinham elementos que constituíam o próprio território, né? E que dava muito da personagem. Mas no processo da edição houve ali aquela limpeza total para priorizar a fala, e aí acaba perdendo as características da personagem, né? Dessa personagem que no caso é um documentário, mas um pouco mais da sua vida, da sua vivência. Então, foi esse caso, não foi não, Gabriel? Não lembro. Eu creio que foi isso. Aí eu estava lembrando dessa experiência, né, que você tinha compartilhado com a gente, para chegar num ponto que foi um pouco sobre o que Bonfim acabou de colocar, né, sobre essa questão dessas resistências, sobre essas questões desses, vamos dizer, apagamentos, né, históricos, né, geográficos, inclusive, e essa dimensão dessa escuta ativa, é um termo que a gente tem usado bastante também, escuta sensível, né, para os que vieram antes de nós. Eu lembrei dessa situação, né, desse apagamento numa representação do mundo, né, através do audiovisual, do filme, para, né, fazer uma conexão sobre como nesse decorrer dessa história, né, os apagamentos se davam também sob a alegação do silêncio, né, a lei do silêncio, né, que aquele batuque ali tá fazendo muito barulho de madrugada, então isso virava uma prerrogativa para os ataques acontecerem. E aí eu estou fazendo uma reflexão nesse sentido, né, da relação com o corpo, porque assim como no filme, né, que Marisa trabalhou, tinha essa dimensão de se apagar os sinais da presença desses corpos, né, desses corpos periféricos no filme, né, e como isso, né, no decorrer de nossa história aqui na diáspora também aconteceu, né, sobre a alegação do barulho, do ruído, ou seja, ou aquilo que não era entendido, ou não se buscava ouvir para entender, né, era utilizado de forma
para exterminar, né? Então, era uma prerrogativa para o extermínio dos corpos, né? E eu fico refletindo sobre como uma série de estratégias nesse correr pelas frestas foram acontecendo também em termos sonoros para que as mensagens, né, as bagagens que a ancestralidade nos proporcionou chegassem até os dias de hoje, né? Aí, sei lá, pensar nos cantos de trabalho, né? Os cantos de capoeira, né? Que tinham muitas mensagens, vamos dizer, entre aspas, cifradas, né? Que mais para o entendedor, né? Para quem está ali naquele meio saber o que é que está acontecendo, saber se vinha Capitão do Mato, sabe? Aí eu fico pensando nessas estratégias, né, de resistência e como elas, de certa forma, vão acontecendo até hoje, né? E não só estratégias de resistência, né, mas estratégias de afrontamento também, né? Que às vezes também tem que sempre, né, não pensar apenas na perspectiva do vulnerabilizado, né? Também pensar na perspectiva da potência também, né? Como elas acontecem, né, até os dias de hoje, pelo rap, até mesmo pelo funk mesmo, né? Que é tão, vamos dizer, estigmatizado no sentido negativo, mas às vezes é uma afronta, né, muito direta mesmo, né? Enfim, é uma afirmação de si também. Aí eu estou refletindo sobre essas questões, assim, né? Você falou do funk, agora a gente pode lembrar também do pagode, né? Quanto esses ritmos foram estigmatizados, e uma coisa que incomoda muito, né? O que incomodou historicamente, corpos celebrando a beleza do seu corpo e a sua própria sexualidade, por exemplo. O quanto se incomoda uma visão de mundo, né? Um entendimento de mundo que se habituou a disciplinar os corpos. Quanto se desestabiliza, né, aquele controle de corpos, e quanto é desestabilizador, né, um corpo alegre, dançando e vivendo sua sexualidade, vivendo a sua negritude, vivendo o que for, vivendo a sua existência plena, né? Sim, sim. Imagino, né, que essa dimensão desses controles de corpos, se for pensar nessa escravidão que ainda não acabou, né, era um processo que já existia, né, tanto na época da escravidão, vamos dizer, propriamente dita, né, em termos legais, mas também no sentido da falsa abolição, né, onde muitos dos processos de controle ainda existiam, né? A lei da vadiagem, né? Portar um pandeiro, o sistema carcerário, como ele é até hoje, né? Um reflexo desse período, né? De escravidão, né? E de um projeto de nação que não contemplava os corpos, e como isso até hoje é colocado como um estigma, né? Como contra, vamos dizer, a liberdade, né, de um corpo, né, que se permite o prazer, né, e como uma determinada moral, né, moral eurocristã, se coloca como né, motivação para se controlar, né, controlar os corpos não brancos, né. E, enfim, eu tenho viajado nessas questões. Temos muito para viajar. Mas, sobre tudo isso, né, eu acho que, de novo, né, a gente se habituou a essas narrativas que estigmatizam e etc. E aí a gente vive uma história de resistências, de reexistências, e no âmbito da rede ao redor, a gente tem trabalhado também com a noção, a gente depois publicou até um texto recentemente, a gente fala de um coletivo mesmo de pessoas em que a gente discute precisamente esse assunto junto com a resistência, com a resistência, nós estamos falando de algo que pode ser entendido como uma ofensiva emancipadora, né? Então, não só resistir, porque resistir também assim, eu estou reagindo a algo que estão tentando me oprimir, mas mais do que isso, tem uma coisa muito propositiva, né? De imaginar mundos possíveis e torná-los visíveis, audíveis, sensíveis, né, para o resto das pessoas.
Então, a quantidade de propostas que vem surgindo por comunidades que foram historicamente silenciadas, né, ela está aí, está escancarada. O que acontece é que tem um barulho ensurdecedor tentando calar essas vozes, porque elas, de fato, elas estão promovendo um movimento de placa tectônica aqui, né, em pensar a cultura brasileira, né? A quantidade de iniciativas que vem surgindo assim, ao longo dos últimos anos, de modo tão contundente, é muito animador. É preocupante o que a gente vem vendo ainda, em termos de genocídio, de atropelos à dignidade da existência humana, é muito preocupante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que junto com isso, né, a gente pensar de novo, voltando lá para os separatistas do sul mexicano, do sudeste mexicano, pensar que e praticar um mundo onde caibam muitos mundos, né? É legal pensar a possibilidade de que existem outras histórias para serem contadas, e essas histórias vêm sendo contadas, né? Então, se alguma coisa se aprende, né, ao estar submetido, estar sofrendo, submetido a subalternizações, né, é a existir, é a imaginar outros mundos, né? E é isso que a gente veio aprendendo, né? Então, pensar que, junto com as opressões, né, por isso que eu acho que é tão importante lembrar da Chimamanda Adichie e da Erika Malunguinho, porque junto com essas opressões, né, e com as resistências, então, essa é uma parte pequena da história. Tem uma série de outras histórias para serem contadas. E tem gerações aí hoje no Brasil já contando essas histórias. Essas histórias que faltam nos capítulos da história do Brasil. Né? E elas estão avançando, e é importante a gente celebrar e ecoar essas vozes, né? Fazer com que isso seja escutado cada vez mais amplamente. É por isso que a gente vem tentando fazer esses esforços, né, de conectar pessoas. Eu vou permitir aqui fazer uma licença para fazer uma propaganda, uma publicidade de um encontro, uma segunda edição de um encontro que a gente vai fazer no segundo semestre de artes nas e das periferias. Né? E os coletivos, vão ser os anfitriões, vão receber visitas de outros coletivos, para trocar ideias, para trocar tecnologias, experiências, compartilhar e, sobretudo, celebrar esse movimento vigoroso que está rolando na cidade de Salvador. A gente vai falar de Salvador, de repente, das periferias de Salvador, mas no estado, no Nordeste, no país inteiro, no continente inteiro, tem uma galera, né, se insurgindo, e essas vozes estão sendo ouvidas. O mundo tem mudado, e uma hipótese bastante ousada é você pensar assim: por que será que ao longo desses anos tem aumentado o número de assassinatos de pessoas negras, de pessoas trans, indígenas, mulheres? Por que será? Certamente é porque essas pessoas começaram claramente a evidenciar o quanto esse sistema está sendo ameaçado. A reação furiosa de quem está do outro lado tentando oprimir é de desespero. Eles não sabem o que fazer. A única coisa que ocorre na cabeça dessa galera, a gente precisa matar esse pessoal, porque se eles não exterminados, eles vão mudar a história mesmo. É um desespero. E se a gente pensar na ideia da encruzilhada, essa é uma ideia, uma noção assim, histórica importante, que vários autores abordaram isso, vários pensadores. A ideia da encruzilhada pensa assim: nós estamos vivendo um momento histórico em que há um mundo do patriarcado, do racismo, etc., que não morreu ainda, não terminou de morrer. Ele está naqueles momentos finais. E tem outro que não terminou de nascer ainda. Está nessa encruzilhada. Então está muito caótico. Por isso que é interessante essa coisa da escuta sensível, para a gente começar a perceber esse momento em que nós estamos vivendo. É um novo momento de uma virada de página histórica, assim, uma virada brutal que a gente está vivendo. Então, pensar nessa perspectiva de que o que a gente tem hoje é uma potência impressionante. E é isso, é uma coisa para a gente celebrar, né? Celebrar a potência disso que vem sendo feito à nossa volta. E que isso nos fortalece na nossa caminhada. Eu não sei se tem mais perguntas ou comentários aí, para a gente deixa o pessoal ir dormir, né? Já não dormiram, né? Aqui eu estou olhando aqui no chat, não surgiu muitas, né? Se alguém fez pergunta aqui que eu não estou vendo, pode fazer a pergunta agora aí, viu? Às vezes me passou aqui concentrado aqui na escuta, né? Não conversa com e podem continuar
perguntando, porque eu entendo que a gente já conversou com Marise algumas vezes, já tive a oportunidade de conversar outras vezes com Marise. Eu sei que isso é continuação de uma longa conversa, uma conversa que começou antes e que ela vai continuar por muito tempo. Então, esse aqui, neste formato, é o nosso primeiro encontro, desse modo aqui. Mas a gente vai continuar essa conversa em muitos outros momentos, porque é uma longa conversa. A gente tem muito por fazer ainda, felizmente. A gente está refazendo o país inteiro. Com certeza. Sim, É bom, quando o Bonfim falar disso da longa conversa, isso me faz lembrar, enfim, todo o processo, né? E a escuta, ela tem o tempo também do processo de digestão dela, de assimilação, de compreensão. Então, quando o Bonfim foi apresentando, dá para ouvir, aí foi provocando, foi trazendo, inclusive, Bonfim, eu tinha dito isso para o Gabriel, eu falei assim, Bonfim vai deixar várias interrogações na nossa cabeça, porque é isso, né, que o Bonfim faz, ele vai provocando, eu acho ótimo. Então, quando você terminou o slide, eu falei, opa, aí a cabeça dá uma parada assim, e você vai processando. Então, cada momento, né, cada construção e fala, você falou os vagalumes, aí eu já fui citando aqui, já fui anotando, abri várias abas, outras tantas abas, para depois ir futucando, né, tantas dessas referências, e é muito bom também quando você está referenciando as músicas e os músicos e musicistas, né, que nós acompanhamos, porque entendemos ali a linguagem e nos toca, nos atravessa. Mas, enfim, o que eu quero dizer é isso, que uma vez eu dando só para fazer essa relação, eu aplicando a oficina, e no final da oficina todo mundo, né, era um grupo de jovens, todo mundo com a câmera desligada, e eu assim, meu Deus, e agora isso pelo Meet? Aí no final todo mundo beleza, aí teve uma menina que disse assim, a gente entendeu, é porque a gente não vai conseguir responder agora, porque tem um tempo para assimilar. E foi muito bom isso que ela disse. Eu falei assim, porque é isso. Que às vezes a gente quer uma resposta rápida ou uma elaboração de questões e não dá para ser naquele momento. Né? Então, por isso que eu concordo com o que o Bonfim fala. É uma conversa longa e em outros tantos momentos, né? No modo presencial ou em outros tantos encontros. Por isso, inclusive, Bonfim, nossas reuniões do Cinema Negro Sonoro, elas duram no mínimo 3 horas. Assim. Então, porque a gente vai no processo e a gente já sabe que a gente tem a tarde toda, assim, que dia da reunião não dá para ser corrido. Aí todo mundo, quando eu comento isso com outras pessoas, elas dizem assim, vixe, vocês aguentam? Eu falei, porque é o processo de entender também, fazer esse exercício da escuta, do outro falar, da outra falar, da gente escutar, da gente entender o tempo de respirar, o tempo do silêncio, né? O tempo de assimilação, o tempo por muito tempo eu me puni por não conseguir dar respostas rápidas, né? E hoje eu falei assim, por que eu tenho que me punir por não responder rapidamente? Porque faz parte, né? Inclusive vai reverberar em mim todas as falas aqui de vocês. Então, só tenho a agradecer, você aproveitando também o convite, que você tenha aceitado o convite. Eu falei bastante de você, para Gabriel, para a Erison, que entrou e saiu depois, e a Menique, que está aqui também. O quanto, na verdade, é importante, né? A sua presença, o seu conhecimento, a sua troca. Eu sempre falo com muito orgulho, assim, e sempre cito que você foi o único professor que eu encontrei em Cajazeiras, que é no território que eu moro, né? Um professor universitário, professor da UFBA, que eu cheguei na sede no Sarau do Jaca, não sei se você vai lembrar, né? Eu cheguei, eu falei assim, vi Bonfim, falei, meu Deus, Bonfim aqui. Então, é isso, para além dos muros da academia, então, ele admiro muito enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto pesquisador, enquanto ser humano, assim. Então, muito obrigada por estar aqui conosco e partilhando. E é isso. E o filme, dizendo o nome do filme é Com os Pés no Chão. É porque Gabriel não assistiu ainda, não. É um curtinho, Gabriel, depois eu te mando o link. Só ouvi falar, curioso. Bom, a gente pode comentar sobre eles. Pois é, né? As nossas reuniões duram umas 3, 4, 5 horas, mas aqui a gente tem um tempo mais reduzido, né? A gente tinha 1 hora, né? Se fosse no Instagram, mas aqui no YouTube permite um pouco mais, né? Mas já está chegando na hora, né? Então, eu gostaria, né, de agradecer novamente, né, ao Bonfim, né, por estar
aqui, né, como convidado, não é proporcionando essa troca e esses tetos que batem na nossa cabeça, assim, também, de tanta coisa, né, que está em sintonia com o que a gente vem conversado, né, em questões teóricas, mas em questões práticas também, nesse sentido, né, sobre esse diálogo com as periferias, né, que a gente acha que é essencial, né, para a gente construir essas novas não, né, construir essas sensibilidades ancestrais, né, enfim, difundir cada vez mais, né, essa escuta atenta, ativa, sensível, para que a gente esteja cada vez mais descolonizado, né, que o encantamento esteja cada vez mais presente naquilo que a gente ouve, né, que a gente esteja cada vez mais conectado e sintonizado. Então, agradeço aí novamente, agradeço aí a Marisa que está aí também, Erison apareceu, o Meni que está nos bastidores, né, é o pessoal que está sempre no nosso dia a dia, e é isso, agradeço as pessoas que também deram altos comentários aqui também, né, dando um salve, um alô, trocando aquele axé aqui com a gente, né, que às vezes é meio estranho estar numa sala aqui, né, às vezes a gente pensa que está sozinho, mas tem uma galera que está acompanhando, isso é muito bom poder ver e ouvir. Então é isso, agradeço. Bonfim, quer colocar mais alguma coisa? Só agradecer a Marisa, Gabriel, o Erison, Menique, enfim, toda a equipe do Cinema Negro Sonoro e as pessoas que muito generosamente aceitaram o convite para acompanhar esse papo aqui também. Como eu disse, acho que a gente vai continuar se encontrando outras vezes, presencialmente, para ver juntos filmes, conversar mais, para ver toda essa produção, né? Super agradecido, de verdade, muito honrado por esse convite também, né? E contem comigo, a gente vai continuar conversando aí muitas mais vezes. Um grande abraço, gente. Super obrigado mesmo, muito obrigado. Poxa. Alguma coisa, Marisa? Não, só agradecer, como eu já agradeci. E aí, agora é com você, Gabi. Então é isso, pessoal. Agradecer aí a Axé desse momento aí, né? Essas trocas estão positivas, né? Só fortalecem. E, né, lembrar que esse bate-papo afro-sonoros a gente está fazendo aí, né? De 15 em 15 dias. A gente vai ter, nos próximos encontros, outras pessoas convidadas, né? Para trazer outras perspectivas, né? Para essa troca, para esse aprendizado contínuo, constante, enfim, para a gente crescer cada vez mais nesse propósito de escutar bem o mundo e soar cada vez mais. Então, agradeço, desejo uma boa noite para todas e todos, todes, e é isso aí, tamo junto, axé para nós. Axé, gente, valeu, boa noite, tchau. Yeah. Gente.